Hey friends, welcome back. Today's video is going to be a little different because I'll be speaking in my first language, Portuguese. So if you're not a Portuguese speaker, don't be discouraged. Most of my videos are still in English in this channel, and I have a link to a similar video to what I'm talking about today. Okay? So, vamos falar português agora? Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nathalie, eu sou professora de inglês há mais de uma década e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco não, eu vou tentar explicar ao máximo a minha experiência com a prova do TOEFL Test. Eu fiz a prova em abril desse ano, 2026, e eu tirei 6 de 6 na prova. Então eu vou contar para vocês como foi a experiência, minhas dicas de preparação e tudo que você precisa saber para se dar bem nessa prova. Eu vou dividir este vídeo em 3 partes. A primeira delas eu vou focar na minha preparação. A segunda eu vou focar na prova em si, como foi a minha experiência, e vou compartilhar estratégias também para você se dar bem nas questões. E a terceira parte eu vou compartilhar algumas reflexões. Eu confesso que eu não tive muito tempo para me preparar para a prova, e por isso eu precisei pensar em uma estratégia que realmente funcionasse para mim. No meu caso, eu falo inglês fluentemente, sou professora há muitos anos e também moro aqui nos Estados Unidos. Então, para meu caso, eu foquei muito em fazer simulados, para eu me familiarizar com a prova, porque eu já fiz o TOEFL antes, mas a prova mudou muito, muito mesmo. Então, por isso, eu precisei me familiarizar com a prova. E a melhor forma de fazer isso é você fazer simulados. Mesmo que você leia sobre cada questão, que é bom também, não é a mesma coisa, você precisa praticar. Então, eu foquei muito em simulados. Primeiro de tudo, eu fiz um full length test, que seria a prova completa, uma simulação da prova completa, que o site da ETS disponibiliza. Eles têm 2 provas disponíveis. Então, você pode fazer uma no começo, por exemplo, da sua preparação, para ter uma ideia de onde você está. Infelizmente, eles não dão o resultado do speaking e do writing, mas você pode ter uma noção do reading e do listening. E por isso que no meu curso de preparação de TOEFL, eu insisti mesmo em ter vários simulados. Eu ofereço vários simulados completos da prova com feedback de AI. Então você vai receber, se você faz esses simulados, você recebe uma estimativa da sua nota. E é muito, muito importante você saber onde você está no começo da sua preparação, porque é a partir daí que você vai ter essa estratégia para você estudar, para você saber quanto tempo você precisa, para você saber quantas horas por dia você precisa se dedicar. Então é importantíssimo que você saiba o seu ponto de partida. Infelizmente, eu apenas tive 2 semanas para me preparar e eu não recomendo isso, não recomendo mesmo, é muito corrido, a não ser que você realmente confie no seu inglês, né? No meu caso, eu sou professora de inglês, eu moro nos Estados Unidos, eu trabalho com aulas particulares e num college aqui na minha cidade também, dando aula de inglês aqui nos Estados Unidos. Então, eu sei que eu provavelmente vou bem na prova e aí eu fiz assim mesmo. Mas, para a maioria das pessoas, é necessário construir uma base, sabe? Vocês precisam muito não apenas conhecer a prova e ter estratégias, o que é importantíssimo também, mas vocês precisam ter a base mesmo do inglês, porque afinal de contas é uma prova de proficiência de inglês. Então é necessário focar também no inglês. E por isso que nas minhas aulas eu tenho 3 pilares, que é Language Development, que a gente foca bastante no inglês. A gente tem Test Taking Strategies, porque sem estratégia também, eu acho que é uma das coisas mais importantes, é você ter estratégia. E o terceiro pilar é Emotional Intelligence, que isso é para te ajudar com a ansiedade na hora do teste, como se acalmar, porque é uma prova que exige muito da gente. Por exemplo, eu lembro que quando eu fiz a prova, o speaking é a última sessão. E quando eu cheguei no speaking, eu tava já exausta, já estressada, porque eu fiz a prova em casa. E eu vou contar também a minha experiência depois da minha prova em casa, do Home Edition. E não foi tão smooth, né? Não foi tão suave, tranquila. Então, resumindo aqui a preparação, muita prática, muitos simulados e também
conhecer bem a prova, porque quando você conhece bem a prova, isso vai te ajudar a estar mais calmo, porque você vai saber o que esperar de cada sessão, de cada questão, e também você não vai ter aquele peso cognitivo, assim, tentando usar o seu inglês e saber o que está acontecendo durante a prova. Isso vai, como a gente fala em inglês, né, free up some space, vai liberar mais espaço aí na sua memória de curto prazo para você conseguir realizar a prova de forma mais tranquila e mais eficiente. Vamos para a parte 2 do vídeo, que é a prova em si. Eu fiz a Home Edition, aqui em casa mesmo. No meu caso funcionou porque para fazer num centro examinador teria que viajar umas, sei lá, quase 2 horas, porque eu moro numa cidade menor. Mas não foi tão fácil assim. Eu vou contar para vocês se prepararem caso você precise fazer a versão em casa. No meu caso, primeiro de tudo, eu tive muitos problemas para conseguir achar o ângulo certo da câmera, porque para fazer a Home Edition, você tem que ter 2 câmeras, a sua webcam e também o seu celular. Qual foi a dificuldade para mim? O único quarto que eu conseguiria mesmo fazer a prova, porque eles precisam ver a porta atrás, seria o meu quarto, onde eu durmo. O meu escritório não tem como, eu trabalho aqui em cima no meu attic, no sótão. Então não tem uma porta aqui atrás, tem que subir escada. Então era o único quarto que realmente dava para fazer a prova. Então eu coloquei uma escrivaninha pequenininha lá, né, com o computador, tudo certo, pensei que ia ser tranquilo. Mas como era muito pequena, eu não consegui colocar o celular muito longe. E a gente demorou um século, eu e a Proctor, né, a pessoa que está aplicando a prova, ela tentando me ajudar, e eu tive dificuldade também. E olha que eu falo inglês, né? Estou sempre falando com pessoas do mundo inteiro, mas o sotaque, não estava familiarizada com o sotaque dela. Provavelmente indiana, e eu tive dificuldade de entender no começo. Ela falava, faça isso, coloque para a esquerda, para a direita, mas até coisas básicas assim, eu estava tendo dificuldade de entender. Então se preparem para talvez ter dificuldade nessa parte, talvez não, porque eu também não sou muito boa assim com direção em geral, mas isso demorou um bom tempo. Ela até pediu para eu tentar achar uma escrivaninha maior para o meu escritório, para eu fazer a prova, né? E eu tentei, eu subi aqui no meu sótão e fui tentar levar, e eu voltei assim, respirando bem, né, assim, e ela falou, ma'am, could you please have a drink of water? Falou para beber água para me acalmar. E então, assim, não foi tão fácil no começo. Então se preparem bem, sabe? Não usem uma escrivaninha pequenininha. Acho que essa é a minha dica. Vamos agora focar nas sessões. A primeira delas é o reading. Você tem em torno de 30 a 35 minutos, mas não é assim 30 minutos corridos, porque são 2 módulos. Por que há 2 módulos? A prova agora, ela é adaptativa, ou seja, se você for bem no primeiro módulo, o segundo módulo vai ser mais difícil. Se você não for bem no primeiro módulo, o segundo módulo vai se adaptar ao seu nível de inglês, vai ser um pouco mais fácil. E no final, a sua pontuação não vai ser tão alta. Então é importantíssimo que você vá bem no primeiro módulo. E eu acredito que a questão que faz toda a diferença é a primeira questão, que é complete the words. E isso é do reading. Eu sei que você pode estar pensando, isso não é writing não, porque estou tendo que escrever. Mas é uma habilidade de leitura, você completar palavras, você prever palavras. Então, complete the words é a primeira questão. Você tem que completar as letras que estão faltando, você tem que adivinhar quais são as palavras que estão faltando aqui na passagem, né? Pelo contexto. Então, é importantíssimo que você pratique bem essa questão. Mas também, uma coisa que pode atrapalhar muita gente é perder tempo nessa parte, porque você não tem todo o tempo do mundo. Você precisa, eu falo para os meus alunos em torno de 4 a 5 minutos no máximo. Claro, você pode passar mais tempo se você quiser, mas você não vai ter tempo para completar as outras partes do módulo. Cada módulo você tem em torno de 15 minutos, por aí. Isso vai depender das questões, depende muito. Como eu falei para vocês, a prova é adaptativa. Mas você vai ter o tempo correndo na partezinha de cima da sua tela. Então, presta atenção no tempo. Então, para complete the words, eu diria que em torno de
30 segundos por palavra, se possível. Mas se você não consegue lembrar de alguma palavra, move on, continua. Foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu não consegui lembrar de 2 palavras no começo, e aí eu continuei fazendo a prova, continuei fazendo o módulo. E aí eu tive tempo de sobra no final do módulo, do primeiro módulo, e aí eu precisei voltar. Você pode voltar se você estiver no mesmo módulo, tá? Você não pode ir de módulo 1 para módulo 2. Mas se você está dentro do mesmo módulo, você pode sempre voltar para questões. Então foi isso que eu fiz. Eu não lembrei das palavras, moved on. Just continuei, continuei. E aí no final, quando eu tive mais tempo, eu voltei para o complete the words e automaticamente, assim, meu cérebro, eu lembrei das palavras, bem rápido. E aí eu consegui completar e provavelmente acertei todas, já que eu consegui 6 de 6. Então, o reading tem o complete the words. Depois, outro tipo de questão que tem também é o read in daily life. E como o nome sugere, são coisas do dia a dia mesmo. E-mail, mensagem de texto, anúncios. Então você tem que ler e achar a alternativa correta. E eu sempre faço isso, eu sempre leio primeiro a pergunta, eu vou no texto procurar e quando eu acho a resposta, eu volto nas alternativas e aí vou eliminando. E se eu achar a alternativa certa, né, de vez, eu, claro, já vou, marco lá, mas sempre confiro as outras. Mas eu sempre prefiro achar a resposta. Isso me ajuda a ter muito mais confiança, a saber que eu não preciso ficar mudando de alternativa. Eu também não recomendo ficar fazendo isso, porque muita gente perde ponto, porque não tem certeza, aí vai, acha a resposta certa, mas aí muda e fica, ai meu Deus, e agora? Por isso que eu sempre faço isso, sempre o mesmo caminho. Essa parte é a parte mais próxima às provas anteriores do TOEFL. As passagens são mais curtas agora, então é um pouquinho melhor. Mas a mesma estratégia também eu uso. Eu leio a questão, eu vou no texto achar, no parágrafo lá que eles estão pedindo, e aí eu volto nas alternativas e vou eliminando. Depois eu vou fazer mais vídeos no meu canal sobre cada sessão. Eu tenho já 2 vídeos sobre o speaking e vou tentar continuar aqui fazer mais vídeos na medida do possível. Vamos agora focar no listening. Para mim foi a parte mais tranquila, mas para mim pode ser que para você não seja. Então por isso que eu vou compartilhar algumas dicas aqui com vocês, porque cada pessoa é diferente. Para mim a parte mais difícil foi o speaking, por incrível que pareça. É engraçado isso, né? Enfim. Mas eu tô olhando aqui para minha outra tela para me ajudar a lembrar as informações, porque é muita informação pro meu mom brain. Meu cérebro aqui lembrar. Então, o listening tem 4 tipos de questões. A primeira delas é listen and choose a response. E é como o nome fala, você vai ouvir uma frase e você tem que escolher a alternativa mais apropriada. Por exemplo, alguém fala algo assim, let's go to the party tomorrow. E aí você tem que achar a alternativa que faz mais sentido. E essa parte você não dá tempo você fazer anotação nenhuma. É só você ouvir e escolher. Fica de olho no tempo, lembra do tempo, né? Mesmo que você não saiba, escolha pelo menos uma. Pelo menos você pode ainda chutar, né? E aí, depois que você passar pelo listen and choose a response, tem o listen to a conversation. E aí você vai ouvir uma conversa, geralmente relacionada a alguma coisa à universidade, à vida no campus. E aí você tem que ouvir a conversa e vai ter umas perguntas sobre a conversa. Então, a partir daí, eu começo a anotar. Eu já ouvi alunos dizer que eles preferem ouvir bem mesmo e eles retêm a informação. Eu não tenho memória de curto prazo muito boa, então eu preciso anotar. Mas quando eu falo anotar, não falo escrever bem direitinho, é assim, colocar palavras abreviadas e setas e desenhos, entendeu? E uma coisa que é diferente da prova anterior é que a atenção a detalhes realmente é importante nessa prova, nesse novo TOEFL. Neste novo teste faz a diferença lembrar de detalhes, por isso que eu vou anotando também, já começo a anotar a partir daí. E aí depois tem o Listen to an Announcement, que aí é um anúncio de novo relacionado à vida universitária, sei lá, a biblioteca fechou, aconteceu alguma coisa na biblioteca, e aí você vai escutar também, take notes, strategic notes, né, usar estratégia também, eu ensino tudo isso no meu curso de preparação para o TOEFL, e aí listen to an academic talk, e aí seria a última parte, que é você ouvir uma
parte de uma aula na universidade e aí você tem que escolher as alternativas. O listening também é adaptativo. Isso vai mudar de acordo com o seu nível. Se você for bem no primeiro módulo, o segundo módulo vai ser mais difícil. Se você não for bem no primeiro módulo, o segundo módulo vai ser um pouco mais fácil, vai se adaptar ao seu nível e a sua nota não vai ser tão alta. Eu preciso contar para vocês que a parte mais difícil para mim do listening foi permanecer focada, não foi nem entender, ou é realmente ter foco, porque quando a pessoa está um pouco nervosa, e aí, como eu falei para vocês no começo, né, teve toda aquela confusão por causa da minha escrivaninha, enfim, manter-me focada, foi difícil. Essa é a dica então, aprenda a manter-se focado na prova. Faz diferença, com certeza. Vamos agora falar sobre a seção do writing. E aqui eu preciso falar para vocês uma estratégia importantíssima. A primeira questão é o build a sentence. É bem parecido com aula de inglês, o seu homework, atividade de você colocar as palavras em ordem. E aí, essa questão, ela é importantíssima. Porque se você não for bem nessa, mesmo que se você escreva bem o seu e-mail, que é a próxima questão, write an email, e o write for an academic discussion, se você for muito mal no build a sentence, a sua pontuação não vai ser tão alta. Isso eu tô falando, não há assim um statement oficial da ETS, mas todos os alunos que eu conheço e pessoas que fizeram mock tests, sempre quando você vai mal nessa build a sentence, a sua pontuação não é tão alta. Então, pratique bastante o build a sentence. Para mim, a parte mais difícil do build a sentence foi montar tudo rápido, porque não há muito tempo também. Então, você precisa, quando estiver praticando, time yourself. Você precisa saber quanto tempo está levando para você montar essas frases, porque você também não tem muito tempo, porque são muitas frases e aí você fica de olho no tempo sempre. E aí, se por acaso você tiver tempo sobrando, você pode voltar nas frases anteriores também. Foi isso que eu fiz. Eu lembro que teve uma frase que eu não tinha certeza e aí eu continuei e aí depois eu voltei para outra anterior e mudei lá, fiz a mudança e acredito que acertei tudo também. Aí tem write an email, que eu não achei tão difícil essa parte, porque é parte do meu dia a dia. Eu escrevo e-mails o tempo todo. Então, essa parte também é importante que você pratique, claro, mas é um pouco mais relacionada com o dia a dia. Então, se você não envia e-mail em inglês, começa a praticar, começa a achar uma desculpa para enviar um e-mail em inglês para alguém, para você ir aprendendo. E write for an academic discussion também não foi tão difícil, porque quando eu estava fazendo meu mestrado, eu fazia isso toda semana. Era escrever, discutir com os classmates, né, com os meus colegas de classe, um assunto. E então isso aí também é um pouco mais tranquilo, mas claro, você precisa ter um bom comando da língua também. E por isso que no meu curso de preparação do TOEFL, meus alunos recebem feedback imediato AI, quando eles fazem essas questões, mas também eu vou lá e olho tudo, comento, ajudo os alunos a saberem o que fazer para poder soar mais natural, ter mais precisão na parte da gramática e também um vocabulário mais sofisticado. A gente tenta focar nisso também, porque isso também ajuda com a sua pontuação. Vamos falar sobre o speaking. Eu pensei de imediato assim que ia ser a parte mais fácil para mim, né? Porque os dois tipos de questões, listen and repeat e take an interview. Tranquilo. Então, só eu ouvir, escutar e depois fazer a entrevista? Tá de boa. Não é bem assim. Então, o listen and repeat é como o nome sugere. Você escuta uma frase e tem que repetir exatamente o que você escuta. Não pode parafrasear. Tem que ser exatamente as mesmas palavras, imitar a entonação do falante, né, da pessoa que está falando lá. E aí, o problema é o seguinte. As frases começam curtas e aos poucos, gradualmente, elas vão ficando bem longas e aí eu não consigo lembrar, não consigo. São 7 frases. Quando chega na número 5, eu já tô assim, até na 4 às vezes, mas na número 5 eu tô assim, eu não lembro de mais nada. Então, eu tenho várias estratégias para esse tipo de questão. Eu não vou explicar nesse vídeo porque eu tenho um vídeo especificamente que fala assim sobre cada estratégia. O vídeo está em inglês, então melhor ainda, porque aí você pode praticar o seu inglês, né, à medida que você vai aprendendo. E, nossa, eu sofri. Eu acho que foi o que diminuiu a minha pontuação no speaking, porque eu tirei 6 de 6 em todas as
sessões, mas aí no speaking eu tirei 5.5 ao invés de 6. Mas a minha pontuação geral ainda foi 6, porque eles calculam a nota assim, eles fazem a média e aí arredondam para a metade mais próxima. Então, no meu caso, foi 6. Mas a minha memória de curto prazo não é boa. Então, tem uma estratégia de você fazer umas anotações. Tá tudo no vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também. Mas se você for pesquisar aí no meu canal, você vai achar rapidinho. Então, é isso. Listen and repeat não é tão fácil assim. Mas eles vão medir aqui a sua pronúncia, claro, a sua entonação. Então, você não pode falar bem devagar, mas também não pode falar super rápido. Tem que falar assim, copiar. É um shadowing exercise. Você está copiando exatamente o que você escuta. E agora, a entrevista. A entrevista, eu achei a parte da entrevista mais tranquila, mas não é bem assim. Você precisa ter uma estrutura, você precisa utilizar uma variedade de vocabulário. Vocabulário simples e mais avançado, frases mais simples e frases mais complexas. Você precisa soar mais natural também. Assim, frase decorada, que tá na cara que você decorou aquilo, diminuir a pontuação também, porque a ideia aqui é você é você falar naturalmente. Então, eu também no meu curso eu falo bastante, eu tenho templates também que você pode usar, mas claro, de uma forma que você soe natural, não falso ou memorizado, ok? E aí, pra mim, a entrevista foi tranquila. O tema foi sobre feriados, não foi nem um tema tão difícil assim. O problema maior é você permanecer focado, né, e ser organizado, porque não há tempo para preparar a sua resposta. No TOEFL anterior, você tinha alguns segundos para, né, fazer umas anotações. Nesse você não tem tempo, assim, para na entrevista você tem que falar imediatamente. Tem só, assim, esperar lá o beep e na hora do beep você tem que falar. Claro que você pode atrasar, sei lá, 1 segundo, 2 segundos no máximo, mas você tem que falar depois do beep. Então, é isso mesmo, prática, prática, prática. Para refletir, eu preciso falar que o sucesso aqui no meu resultado tem muito a ver com os 3 pilares, porque, primeiro de tudo, o language development, realmente tendo um bom comando da língua, sabendo falar bem, faz a diferença, porque, afinal de contas, este é um teste de proficiência de inglês. Mas também, eu conheço falantes nativos que não foram tão bem como eu na prova, e que às vezes não vão tão bem. E isso tem a ver com test-taking strategies também, por isso que estratégia é importantíssimo, por isso que eu enfatizo muito você saber estratégias e conhecer bem a prova. E é isso que eu faço nos meus programas de preparação. Eu ajudo os alunos a saberem várias estratégias de como melhorar a pontuação, como gerenciar o tempo melhor para a prova. E aí, o outro pilar que é Emotional Intelligence. Nossa, eu tentei assim o máximo respirar, né, assim, falar, ai meu Deus, me ajuda, né, orar na hora que tava tudo indo errado, porque realmente a gente precisa ter uma inteligência emocional boa. E mesmo que se a gente não tem assim em geral, é algo que a gente pode ir praticando também aos poucos. Tudo isso a gente vai aprendendo aos poucos. Então, é outra coisa também que eu trabalho, dependendo dos alunos, né? Tem gente que precisa de ajuda, que fica super ansioso na hora de um teste. Eu entendo isso, porque eu sou assim também. Eu fico nervosa na hora de testes e sabendo funcionar, sabendo fazer as coisas enquanto nervosa, utilizando esse nervosismo para a sua vantagem, né, para te dar mais energia para continuar, né, a gente também trabalha isso no meu programa de preparação. Então, se você se interessa, tem um link aqui na descrição, mas também eu vou deixar o meu e-mail aqui, tá? Para vocês mandarem mensagem, qualquer dúvida, pergunta sobre meus programas, cursos de TOEFL, ou também, se não for de TOEFL, qualquer outra coisa de inglês em geral. Tá tudo aqui na descrição. Muito obrigada por assistir esse vídeo, né? Ficou mais longo do que eu queria, mas é assim mesmo, né? A gente precisava cobrir várias coisas. E ainda tem muita coisa que não coube no vídeo, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, just leave them in the comments, tá bom? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal e até a próxima!